meditação que vamos fazer nessa noite, uma breve meditação, é em Ezequiel 19. Ezequiel 19, do 1 ao 14. Ezequiel 19, do 1 ao 14. Eu vou ler, a igreja acompanhe com atenção. Esse texto, ele me chamou a atenção. Eu li ele há alguns dias e eu não entendi nada, na verdade. Aí eu fiquei, rapaz, eu vou ter que entender esse texto aqui. E não é tão complexo, né? Na primeira leitura ele é um pouco difícil, mas a gente vai entender um pouco mais dele hoje. E essa mensagem, você pega a sua mente e inverte o que eu vou falar e coloca que o Adeilson pregou depois do que eu vou falar. Aí você vai ver tudo certinho. O Adeilson meio que antecipou, né? Mas a ordem cronológica do que ele falou está depois do que eu vou falar aqui. Então, depois você pega o que eu falei e só joga dele na frente, que aí alinha direitinho. Tá, vamos lá, Ezequiel 19. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem é a tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual deitada entre os leõezinhos criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e ele foi apanhado na cova que eles fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefados e a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia e o fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista a sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-lhe o fruto, quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nele galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. É fácil? Mas eu não entendi nada quando eu vi primeiro, mas vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, estamos diante da Tua palavra que é preciosa, que é poderosa, que nos ensina, que nos adverte, que nos corrige, que nos mostra o caminho por onde devemos seguir e, sobretudo,
onde deve estar a nossa principal esperança, que é em Jesus. Clareie a tua palavra aos nossos entendimentos, aos nossos olhos, que teu Espírito Santo, meu Deus, esteja fazendo esse papel nesse momento nas nossas vidas. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus, pobre pecador. Ajuda-me nesse instante a transmitir a tua palavra com simplicidade, com verdade, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Ezequiel aqui, ele compôs uma poesia fúnebre, um canto fúnebre mesmo aqui. É uma sentença sobre os reis de Israel, de morte mesmo, de extermínio, algo. E ali, nesse contexto, todos eles estavam ali na sua vida normal, trabalhando, cada um na sua atividade, outros estudando. E tudo a cidade estava normal. E eles estavam fora dos caminhos do Senhor. E não só toda a nação estava desviada, estava avessa à vontade de Deus, como toda a liderança também. A liderança estava por caminhos errados. E a liderança, ela tem um papel muito importante na igreja, no lar, na sociedade. E quando uma liderança é corrupta, a gente entende que os subordinados também, pelo menos uma boa parte, se espelha na liderança. E aí já é uma lição para nós, como nós temos sido, que liderança temos sido onde nós estamos, no nosso lar, na nossa igreja. E aqui, esse canto fúnebre, que é para os reis de Israel, ele apresenta numa alegoria de forma de poesia hebraica, que era normalmente utilizada nos cantos fúnebres de lamento. Esse tipo de poesia tem um ritmo ou métrica especial que os ouvintes identificam imediatamente como um canto de morte fúnebre. E Ezequiel ele também cita outras passagens no texto, né, que também tem essa finalidade também. E a gente vê aqui que ele fala de uma leoa e os leõezinhos. E a leoa, a nação de Israel, ou a cidade de Jerusalém, que havia conduzido esses filhotes. Então essa leoa é a própria Israel. E de Israel saiu esses leõezinhos, que são as autoridades. E a figura do leão, ela é muito associada também a Davi, né, ao reinado davídico. E essa figura, o Novo Testamento, ele aguarda ansiosamente esse leão da tribo de Judá, para restabelecer esse reinado de Deus. E no verso 3, ele fala, né, que criou dos seus filhotinhos, o qual veio a ser um leãozinho. Esse leãozinho aqui é o rei Jeoacás. O rei Jeoacás, ele foi pego por Faraó Neco, nesse contexto. E por que ele foi pego? Porque ele desviou do Senhor, ele estava totalmente corrompido e levando a Israel toda a corrupção também. E aí o que aconteceu? O Faraó Neco foi, pego ele e levou cativo para o Egito, e lá no Egito ele morreu. Ele deveria ter dado o seguimento às reformas espirituais do seu pai Josias. Josias foi um bom líder, ele foi um grande rei, mas Jeoacás não quis saber nada, não quis prosseguir com as reformas espirituais que o seu pai tinha implantado, da correção, da busca por Deus. Jeoacás desprezou tudo isso.
resolveu viver uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus, e, consequentemente, ele foi levado para o Egito, e lá no Egito ele morreu. Do verso 5 ao 9, fala de outro leão, né? E é a leoa frustrada, Israel. Quando fala leoa, é Israel. E agora não temos liderança, frustrada, sem esperança. Prepara outro filhote, outro leãozinho. E esse outro leãozinho é o rei Joaquim. O rei Joaquim, aí fala também que ele foi pego aqui. Ele foi levado para a Babilônia. Ele foi preso por Nabucodonosor. Nabucodonosor pegou ele, levou para a Babilônia. E Nabucodonosor, por sua vez, ele separou, constituiu Zedequias como rei. A gente vê isso aqui no 17, 12 e 13. 17, 12 e 13. Dizem agora a casa rebelde, não sabeis o significado, que significam essas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei, que é Joaquim, tomou o seu rei da Babilônia, tomou o seu rei e os seus príncipes e o levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra. E ele também, Joaquim também não seguiu os princípios de Deus, não fez caso com os princípios de Deus, as orientações divinas, desprezou tudo isso, e a punição dele foi essa. Foi para Babilônia, a cidade foi toda destruída, e eles não fizeram caso da palavra de Deus. Mais uma vez, uma aplicação, a consequência disso para as nossas vidas é que, se a gente despreza a palavra de Deus, se um filho despreza a orientação dos pais, se a liderança toma decisões fora da palavra de Deus, a consequência vai ser a morte longe do Senhor. Vai ser o sofrimento. A leoa, aqui, né, a mãe dessa liderança, padecem, né? Ou seja, uma liderança fora dos princípios de Deus fazem com que também a sua família padeça também, sofra, passe por dificuldades, problemas. E no verso 10, diz, tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Aqui a gente pode lembrar da promessa que Deus fez a Abraão para a nação do Senhor. Promessa maravilhosa, que promessa abençoada, né, de tornar grande, de abençoar, crescer. Ela foi plantada, borda, frutificou, se encheu, cresceu. Mas a gente vê aqui o retrato de uma nação que abandonou o Senhor. Essa videira é Israel. E ela abandonou os caminhos do Senhor. E a gente pode ver em Isaías 5, do 1 ao 7. Isaías 5, do 1 ao 7. A gente vê, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, tachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperara que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai.
vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. A nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e aí quebrantamento de lei, justiça. Eis aí clamor. Olha só como que Israel, né? É o que o Adeus falou agora há pouco. Existem videiras bravas, falsas, que não merecem ser podadas para. E aqui nós vemos também sobre galhos fortes. Mais adiante, ele vai falar aqui, mais adiante, sobre esses galhos fortes. O que significa esses galhos fortes? Nós vemos aqui o símbolo do rei Zedequias. E a gente vê também, no verso 12, que essa videira ela foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-lhe o fruto. Aqui, esse vento oriental, a gente compreende ele como a vontade soberana de Deus, o juízo de Deus agindo aqui. E o juízo de Deus, ele age porque Nabucodonosor e os babilônicos saquearam a terra prometida, subjugaram todo o povo, exterminaram ali aquela cidade. Então, é a soberania de Deus agindo com o povo que se rebela contra o Senhor, um povo que não se volta para o Senhor, que fecha os olhos perante a palavra do Senhor. E no Salmo 78, 26, nós vemos isso sobre esse vento oriental. Alguém lê Salmo 78, 26. Também em Êxodo 10, 13 diz: Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então esse vento oriental é a ação de Deus mesmo. E aqui a ação de Deus foi como punição, usando aqui Nabucodonosor, os babilônicos, para saquear o povo. E aqui no verso 14, nós vemos aqui que não há nela galho forte. Então aqui o reino de Judá terminou quando essa vinha foi arrancada. Nenhum galho foi deixado para que pudesse modelar um cetro real, para que pudesse emergir outra liderança. A árvore plantada por Deus, que é Israel, o que era para fazer? Ela era para dar frutos, ela era para alcançar os povos, multiplicar a salvação, o anúncio da salvação do Senhor, ser fonte de bênçãos, como foi na época de Abraão. A árvore que tinha esse objetivo, ela foi agora arrancada. A nação de Israel estava colhendo o resultado das atitudes que desagradaram a Deus. Esse é o resultado de quem escolhe viver longe do Senhor. Essas são as expressões fúnebres que Deus mandou Ezequiel escrever.
Um detalhe também, que quando Ezequiel escreveu, proferiu essa profecia, o rei Zedequias, ele ainda estava no trono. Ele não havia ainda sido deportado para a Babilônia. E ele poderia ter se arrependido quando ele ouviu essa profecia. Ele poderia ter mudado de atitude, lamentado, arrependido, levado o povo ali a um reavivamento, a uma reforma, a um quebrantamento. Deus, a gente já viu muitos casos que Deus é Deus de misericórdia. E se ele tivesse agido, o templo não teria sido destruído, a cidade teria sido poupada. E quando a sentença de Deus chega, ele já expressou muitos atos de misericórdia. Ele já deu oportunidades, muitas oportunidades. Quando a sentença de Deus chega, ele já, se olhar para trás, a gente vê uma série de oportunidades que nós temos, que o povo do Senhor teve para se arrepender, mas Israel ficou endurecida. Os profetas anunciaram e eles não ligaram. Eles ficaram calejados com a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não fazia nenhum sentido, né? A ação do conhecimento da palavra de Deus na vida deles. Eles não estavam dispostos a ouvir o que Deus estava falando. Então, eles teriam que pagar o preço. Conclusão, meus irmãos. Deus, a despeito da nação de Israel ter rejeitado a sua palavra, Deus ainda mandou Jesus para nos salvar. E no verso 14, nós lemos: dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação que ficará servindo de lamentação. Mas ele diz que ficou um galho, no 13, agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Ainda ficou um galho plantado. E nós lemos em Miqueias 5. Vamos ler Miqueias 5. Um pouquinho mais na frente. Do 2 a 4. Deus, ele é sempre fiel à sua palavra. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. Em Miqueias 5, de 2 a 4, ele diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Graças a Deus, essa videira veio, né, da linhagem de Davi, e hoje Cristo é o nosso libertador. Cristo é a maior liderança que Deus mandou para nós. E Deus, mais uma vez, se mostra fiel em cumprir as suas promessas. Ele nos deu o libertador. Vamos ler aqui Ezequiel 17, 22. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo, mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Então, a Bíblia, com frequência, usa um renovo, um galho ou uma árvore como símbolos da realeza.
Ezequiel anunciou que Deus restauraria um descendente de Joaquim. Aponta um cedro. O reinado de Judá. Essa predição foi e será cumprida por Jesus, o Messias, o renovo do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque Cristo é o renovo do Senhor. Cristo, meu Deus, é o Rei dos Reis. E através dele, meu Deus, nós temos a salvação. Através de Cristo, Senhor Deus, nós temos vida eterna. E apesar, meu Deus, de sermos falhos e pecadores, de sermos corruptos, pequenos diante do Senhor, o Senhor é Deus que cumpre as suas promessas. E essa promessa feita muitos anos atrás, ela se cumpriu. Cristo veio para nos salvar. Nós somos alegres por isso, porque nós cremos nele. Cremos na tua palavra, meu Deus. Nós cremos na vida eterna, Pai amado. Os leõezinhos, os reis foram abatidos, muitos que não deram ouvidos à sua voz. E isso serve de lição para nós hoje, para não darmos as costas para o Senhor, para não ignorarmos o teu chamado, as tuas exortações. A tua palavra nos chama a atenção para isso, para não desprezar a tua palavra. Nos fortifica, meu Deus, para que nós nunca venhamos nos desviar do Senhor, nunca venhamos ter prazer numa vida longe do Senhor. Que o Senhor esteja sempre nos alimentando com a sua palavra preciosa, para que possamos estar sadios, fortes, firmes, meu Deus, no Senhor. E que, se porventura, meu Deus, o maligno tentar nos derrubar, que nós venhamos estar prontos, meu Deus, confiados no Senhor, como o Adeilson pregou. Nós devemos estar apoiados, meu Deus, em Cristo, meu Deus, pois sozinhos nós não conseguimos, como a videira sozinha também ela não se sustenta. E nós devemos estar sempre na dependência do Senhor. Obrigado por tudo, Pai amado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.